Ele deixou o cofre cheio de dinheiro aberto para testá-la, mas a resposta da empregada o deixou sem palavras. O portão eletrônico da mansão fez aquele barulho metálico que parecia até um aviso. Você está entrando num mundo que não é seu. Camila parou por alguns segundos antes de entrar, com a mochila pendurada em um ombro só e o uniforme de limpeza dobrado dentro dela. O portão fechou atrás, e ela sentiu como se estivesse presa entre dois mundos. O dela, apertado, difícil, mas cheio de amor. E o daquele lugar gigante, frio, sem nenhuma cara de lar. Ela não sabia muito sobre o patrão, só que o nome dele era Edgar Ribeiro, dono de uma empresa de tecnologia, viúvo, e que quase nunca aparecia nos noticiários, mesmo sendo milionário. Diziam que era muito reservado e difícil de lidar. Também diziam que era pão duro e não confiava em ninguém. Camila não se importava. Precisava do emprego. Com a mãe doente em casa, cada centavo fazia falta. Já estava acostumada a fazer malabarismo com tempo e dinheiro. Acordar cedo, trabalhar até o almoço, ir para a faculdade à tarde e ainda correr para o hospital toda noite. Mas não reclamava. A mãe sempre dizia que a vida era corrida mesmo. O segredo era não parar. Quando Lúcia, a governanta da casa, abriu a porta principal, olhou Camila de cima a baixo. Não sorriu, nem deu bom dia direito. Só apontou com a cabeça e falou: "Entra, e não repara na bagunça." Mas não tinha bagunça nenhuma. O chão brilhava, as janelas pareciam novas, e tudo era tão arrumado que parecia que ninguém morava ali. Camila entrou em silêncio, observando tudo com cuidado, quase com medo de esbarrar em algum móvel caro. Lúcia foi falando rápido enquanto andava. "Você vai cuidar da parte de baixo. Sala de estar, sala de jantar, escritório, lavabo e cozinha. Quartos ficam comigo. Roupas também. Aqui é tudo no horário certo. Nada de celular, nada de conversa. E não fique perguntando do patrão. Ele detesta a curiosidade." Camila só concordava com a cabeça, sem abrir a boca. Não, era de ficar puxando o assunto. Preferia observar primeiro. O escritório chamou atenção de cara. Uma porta grande de madeira escura, fechada. Lúcia apontou e disse: "Ali você não entra, a não ser que ele peça." Camila só respondeu com um "Tá certo." Passaram pela cozinha, onde um rapaz mais novo lavava frutas. Ele sorriu para Camila e sussurrou um "boa sorte." Camila achou estranho, mas não deu bola. Nas primeiras horas de trabalho, Camila se concentrou em tudo. Limpou os móveis com cuidado, passou pano onde ninguém via, tirou pó até do rodapé. Era detalhista, fazia tudo como a mãe ensinou, com capricho, como se estivesse limpando a própria casa. Lúcia passava de vez em quando, vigiando de canto de olho. Não falava nada, mas anotava tudo num bloquinho. No meio da tarde, Camila foi chamada para a biblioteca. Lá estava Edgar, sentado em uma poltrona de couro, com um tablet na mão. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Só apontou para uma estante e falou: "Pode limpar ali, só não mexe." "Nos papéis." Camila respondeu com um "Sim, senhor." Mas por dentro achou a voz dele mais calma do que esperava. Enquanto limpava os livros, sentiu que estava sendo observada. Virou de leve e viu Edgar olhando diretamente para ela, sem sorrir, sem desviar. Camila continuou o que estava fazendo. Sabia lidar com esse tipo de olhar. Desde cedo aprendeu que a gente não pode deixar ninguém achar que a gente vale pouco. A tarde terminou e Camila foi embora com as pernas cansadas, mas com a cabeça leve. Era só o primeiro dia, mas já sentia que ali tinha alguma coisa estranha. Não ruim, só estranha. Tipo aquela sensação de que tem alguém testando você, mas sem dizer nada, como se cada passo fosse uma prova. No caminho para casa, o ônibus estava lotado, como sempre, mas ela conseguiu um lugar perto da janela. Olhou o céu escurecendo, ligou o celular para ver se a mãe tinha mandado mensagem. Tinha uma só: "Te amo, vai dar tudo certo." Camila sorriu sozinha. Não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, mas uma coisa era certa: não ia abaixar a cabeça para ninguém. No dia seguinte, voltaria àquela mansão, sem saber que aquele era só o começo de algo muito maior, e que o dono daquele lugar, que parecia tão distante, estava prestes a descobrir que nem todo mundo tem preço. Camila chegou no segundo dia pontualmente, antes mesmo da Lúcia abrir a porta. O uniforme já vestia no corpo e a mochila estava mais leve, só com uma garrafinha d'água e um pacote de bolacha. A mãe tinha passado mal de
Madrugada. Então Camila dormiu mal, mas não avisou nada a ninguém. Não queria dar motivo para ninguém pensar que ela era fraca ou desatenta. Tava ali para mostrar serviço. Lúcia abriu a porta e mal olhou na cara dela. Só fez sinal com a cabeça e saiu andando como se tivesse atrasada para alguma coisa. Camila entrou em silêncio. Já sabia onde deixar a mochila, onde pegar os panos e o balde. Começou pela cozinha, que estava quase limpa, só com algumas marcas de dedo na geladeira e umas migalhas no balcão. Trabalhou no ritmo de sempre, rápido e certo. Cada movimento com um motivo, sem enrolação. Perto das 10 da manhã, ela ouviu a voz do patrão pela primeira vez no dia. Estava falando ao telefone, andando pelo corredor, e entrou no escritório com a porta escancarada. Camila viu de relance que ele segurava uma pasta preta e uma caneta dourada. A porta ficou aberta. Isso era estranho. No dia anterior, a regra era clara: não entrar ali sem ser chamada. Mas agora, a porta estava ali, aberta, e a Lúcia, sumida. Do corredor, Camila viu um pedaço da sala. Mesa de madeira escura, poltrona giratória, quadros sem cor, prateleiras cheias de livros grossos. Mas o que mais chamava a atenção era o cofre. Grande, cinza, meio embutido na parede do fundo. E o detalhe mais importante, ele estava completamente aberto. As duas portas escancaradas, como se alguém tivesse deixado assim de propósito. Lá dentro, dava para ver maços de dinheiro empilhados. Muito dinheiro. Notas de 100, de 50, presas. Com elásticos. E também umas caixinhas, talvez com joias. Era tanto que dava até vergonha de olhar. Camila sentiu o estômago gelar. Não sabia se continuava limpando o corredor ou se ia embora dali. Teve vontade de fechar a porta do escritório, mas ficou com medo de fazer algo que pudesse ser interpretado errado. Resolveu continuar no seu canto. Pegou o pano seco e limpou um aparador do corredor, mas seus olhos voltavam para o cofre toda hora. Era impossível ignorar. Aquela cena estava estranha. Demais. Só podia ser um teste. Poucos minutos depois, Edgar apareceu no corredor. Estava com o rosto sério, como sempre, mas os olhos estavam diferentes, menos duros. Ele olhou direto para Camila e disse com calma: "Pode entrar ali e passar um pano na mesa, mas só na mesa." E voltou para o andar de cima sem esperar resposta. Camila entrou devagar, o coração disparado. A primeira coisa que fez foi virar o rosto para o lado oposto do cofre. Limpou a mesa como se tivesse gente vendo. Cada cantinho, cada detalhe. Viu que tinha uma xícara com café pela metade, já frio. Tirou a xícara, limpou a marca, passou um pano seco. Em nenhum momento se aproximou do cofre. Mas a presença daquele dinheiro escancarado era quase física. Parecia que o cheiro das notas enchia a sala. Ela olhou para a porta, que continuava aberta, e por um segundo pensou que talvez aquilo tudo fosse uma armadilha. Talvez uma câmera escondida. Talvez até a Lúcia estivesse ali por perto, só esperando um deslize. Mas mesmo que não fosse, nada disso. Ela sabia quem era. Sabia o que a mãe tinha ensinado desde pequena. Ela terminou de limpar a mesa, se virou com calma, passou pela frente do cofre sem olhar diretamente e saiu da sala. No corredor, cruzou com Edgar de novo. Dessa vez, ele não falou nada. Só ficou parado, olhando nos olhos dela. Camila olhou de volta, firme. Foi aí que ela falou, com a voz tranquila, mas cheia de certeza. "Minha mãe me ensinou que a gente nunca pega o que não é nosso." Edgar não disse nada. Só mexeu, a cabeça devagar, como se estivesse processando aquilo. Depois entrou na sala, fechou a porta e trancou. Camila voltou para a cozinha e seguiu com o trabalho. Mas por dentro, ela sabia. Tinha algo acontecendo ali que não era só limpeza de casa. Tinha teste, tinha gente observando, tinha alguma coisa por trás daquela porta aberta, daquele cofre escancarado. E se fosse um jogo, ela não tinha medo de jogar certo. A tarde passou mais devagar naquele dia. Depois da cena do cofre, Camila terminou o trabalho do jeito que sempre fazia, mas com a cabeça girando. A frase que saiu da boca dela no corredor ainda ecoava no ouvido. Não foi algo planejado. Simplesmente veio. Do jeito que a mãe sempre falava em casa, nas conversas simples, entre um remédio e outro. Era como se a voz da mãe morasse dentro dela. Ela estava na área de serviço, lavando uns panos, quando Lúcia apareceu de novo, do nada, como se tivesse brotado da parede. Ficou parada, com os braços cruzados, encarando Camila.
Perguntou, de forma seca. Você entrou no escritório hoje? Camila não desviou o olhar. Só respondeu. Entrei sim. O seu Edgar mandou eu limpar a mesa. Lúcia ficou calada por uns segundos. Depois virou e saiu. Nem respondeu. Mas o jeito como ela olhou, meio desconfiada, meio azeda, fez Camila ficar com o pé atrás. Tinha certeza de que aquela mulher estava esperando um motivo para colocá-la para fora. No fim do expediente, quando já estava pronta para ir embora, Camila passou pela sala de estar e ouviu Edgar, chamando seu nome. Só o nome. Sem levantar o tom, sem parecer bravo ou simpático. Apenas chamou. Ela voltou, parou na entrada e esperou. Ele estava sentado no mesmo lugar do dia anterior, com as pernas cruzadas, olhando para a tela do tablet. Levantou o olhar e apontou para uma cadeira na frente dele. Camila foi, se sentou reta, sem demonstrar nervosismo. O que você achou do meu escritório? Camila respondeu sem enrolar. Achei bonito, organizado. Edgar ficou uns segundos olhando para ela como se estivesse tentando decifrar alguma coisa. Depois falou. Viu o cofre aberto? Camila respirou fundo, olhou diretamente nos olhos dele e disse. Vi sim. Ele continuou olhando, sem piscar. E por que não tocou em nada? Camila não hesitou. Porque não era meu. O silêncio se instalou por uns segundos. Edgar, pela primeira vez, deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Você sabe que tinha dinheiro lá, certo? Muito dinheiro. Camila assentiu com a cabeça. Eu sei, mas minha mãe me ensinou, desde pequena, que a gente não pega o que não é da gente, mesmo que ninguém esteja olhando. Edgar soltou o ar pelo nariz, como quem acabou de confirmar uma suspeita. Depois abaixou a cabeça e voltou a olhar o tablet. Pode ir. Era só isso. Camila se levantou devagar e saiu sem fazer pergunta. No caminho para a saída, o coração estava disparado, mas não de medo. Era como se tivesse passado por uma prova e, no fundo, soubesse que tinha ido bem. E mesmo que aquele homem não dissesse nada, ela sabia que ele tinha entendido, tinha testado, e ela tinha respondido com atitude. Na rua, o sol já estava quase sumindo. Camila sentou no ponto de ônibus e ficou olhando o movimento das pessoas. A maioria com pressa, celular na mão, cara fechada. Ela ficou quieta, só observando. Tinha muita coisa passando pela cabeça. A doença da mãe, a faculdade atrasada, o aluguel vencido, e mesmo com tudo isso, ela nunca pensou em pegar nada de ninguém. Não era orgulho, era valor, era escolha. Uma escolha que ela fazia todo dia, mesmo quando ninguém estava vendo. Chegando em casa, encontrou a mãe deitada, mais fraca do que o normal, as bochechas mais fundas, a voz baixa, mas os olhos ainda cheios de vida. Camila sentou do lado, segurou a mão dela e contou do dia. Não tudo, só o básico. Falou do patrão estranho, da governanta seca, da rotina puxada. A mãe ouviu tudo em silêncio, só mexendo a cabeça de vez em quando. No final, olhou para a filha com aquele jeitinho que só mãe tem e disse: Você é mais forte do que... Imagina. Camila não respondeu, só sorriu, mesmo com os olhos marejando. Naquela noite, antes de dormir, ela olhou para o teto e pensou em tudo que tinha acontecido. Não conseguia entender por que alguém deixaria tanto dinheiro à mostra daquele jeito, mas sabia que tinha feito a escolha certa. E se tivesse que fazer de novo, faria sem pensar 2 vezes. Mal sabia ela que aquela escolha, que para ela era só o óbvio, ia mudar tudo. E não só na casa onde trabalhava, mas na vida de todo mundo ao redor. Edgar nunca confiou fácil em ninguém. Era o tipo de cara que, se derrubasse o próprio copo, olhava em volta antes de pegar o pano. Mas depois do que aconteceu com Camila, alguma coisa dentro dele não parava de cutucar. A frase dela ficou ecoando o resto da noite. Não pela educação, nem pela firmeza, mas porque foi de verdade. E verdade era coisa rara no mundo dele. Na manhã seguinte, Edgar acordou mais cedo do que o normal. Tomou café na varanda dos fundos, coisa que não fazia há meses. Sentou, com o tablet na mão, mas nem tocou na tela. Ficou olhando pro nada, enquanto lembrava do olhar da menina. Simples, direto, sem medo. Aquilo mexeu com ele de um jeito estranho. Tinha algo naquela garota que não era comum. Não era só sobre o cofre, era sobre quem ela era mesmo. Ele se levantou, foi até o escritório, abriu o notebook e digitou o nome completo da Camila. Achou o currículo que Lúcia tinha mandado dias antes. Estava tudo ali: idade, endereço, curso de enfermagem,
referências simples, ninguém importante. Só uma carta escrita à mão por uma senhora chamada Dona Eunice, vizinha, dizendo que Camila era uma moça de boa índole. Edgar releu essa frase 3 vezes. Parecia simples, mas carregava peso. Aquilo não se escrevia por qualquer um. Chamou Mauro, o segurança pessoal, pelo interfone. Quando o homem apareceu na porta do escritório, Edgar foi direto. Quero que você descubra quem é essa menina, onde mora, com quem vive, o que faz fora daqui. Discretamente. Mauro só confirmou, com a cabeça, e saiu. Era assim que funcionava com Edgar. Ninguém perguntava o motivo, só obedecia. Enquanto isso, Camila trabalhava como se nada tivesse acontecido. Seguia seu ritmo, cumpria as tarefas, evitava cruzar com Lúcia mais do que o necessário. Não sabia se o patrão tinha gostado ou não da resposta sobre o cofre, e nem esperava saber. Só queria manter o emprego, e para isso, bastava fazer tudo certo. Edgar desceu no fim da tarde e observou de longe. Ficou parado na porta da biblioteca, vendo ela limpar os rodapés com atenção. Nem parecia que estava sendo vigiada. Era como se estivesse sozinha no mundo, cuidando de cada detalhe sem esperar palmas de ninguém. Ele ficou ali, só olhando, até que Camila percebeu e se levantou, limpando a mão no pano. Boa tarde, senhor, disse ela simples. Ele respondeu com um aceno e voltou para cima. Mais uma vez, sem dizer nada. Mas por dentro, a cabeça dele não parava. Começava a montar uma imagem daquela menina, peça por peça. E quanto mais montava, mais queria saber. Não por desconfiança, por interesse mesmo, curiosidade pura. 2 noites depois, Mauro voltou com um envelope pardo. Edgar esperou ele sair e abriu com cuidado. As primeiras fotos eram da fachada da casa, pequena, com pintura descascada, grade no portão e uma bicicleta velha encostada na parede. As seguintes mostravam Camila saindo de casa às 6 da manhã, mochila nas costas, sempre apressada. Depois, imagens dela na faculdade, sentada no fundo da sala, com caderno, no colo. E por fim, no hospital, segurando a mão de uma mulher magra, de lenço na cabeça, conectada a um soro. Edgar olhou para aquela última foto por um bom tempo. A expressão da Camila era de cansaço e carinho ao mesmo tempo. Aquela mistura de quem está segurando o mundo nas costas, mas ainda assim não larga de cuidar de quem ama. Ele leu o relatório. A mulher era a mãe, Dona Lourdes, câncer avançado, poucos recursos. Camila dividia o tempo entre o emprego, os estudos e o hospital. Vivia com a mãe, não tinha pai, nem irmãos. Tudo nela era esforço, tudo era luta. Fechou o envelope e ficou ali, sentado em silêncio, sem saber muito o que pensar. A verdade é que aquilo mexia com ele porque lembrava de alguém. Alguém que ele tentou esquecer. Alguém que também carregava o mundo, sozinha. A mãe dele. Quando Edgar era moleque, a mãe fazia tudo sozinha. O pai tinha sumido cedo, e ela dava conta de 2 filhos, trabalhando de noite, limpando casa de dia, dormindo pouco e chorando escondido. E, quando morreu, deixou um buraco que nem os milhões conseguiram tapar. Edgar apoiou os cotovelos na mesa e passou as mãos no rosto. Aquela menina, que apareceu ali só para limpar chão, estava puxando memórias que ele achava que tinha enterrado. E pior, estava mostrando para ele que talvez ainda existissem pessoas que agem certo mesmo quando ninguém tá vendo. Naquela noite, Edgar não dormiu direito. Ficou andando de um lado para o outro dentro da casa, pensando em Camila, na mãe dela, e em tudo que ele vinha ignorando fazia tempo. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma vontade verdadeira de ajudar alguém sem querer nada em troca. Só não sabia como fazer isso, sem parecer que estava pagando por uma dívida invisível. No dia seguinte, ele saiu antes de todo mundo acordar. Pegou o carro e foi até o hospital onde Camila levava a mãe. Pediu para falar com a direção. Queria saber se havia alguma chance de transferi-la para uma ala melhor. Queria saber quanto custava o tratamento completo. Ninguém entendeu direito o que ele estava fazendo lá. Nem ele sabia ao certo. Só sentia que precisava fazer algo. Aquilo não era mais sobre teste. Era sobre enxergar alguém de verdade. E era só o começo. Porque a partir dali, Edgar ia descobrir que a Camila tinha muito mais valor do que qualquer maço de dinheiro num cofre aberto. O despertador tocou antes do sol nascer. Aquele barulhinho irritante já fazia parte da vida da Camila há tanto tempo
que o corpo dela acordava antes mesmo do toque começar. Ela se levantou devagar, pisando no chão gelado com cuidado para não acordar a mãe, que dormia no quarto ao lado. Entrou no banheiro, jogou uma água no rosto e se olhou no espelho. As olheiras estavam fundas, o cabelo meio bagunçado, mas o olhar ainda firme. Tinha mais um dia pela frente, e ela ia encarar como sempre fez. A casa era simples, com as paredes descascadas e um cheiro leve de mofo misturado com café. O fogão era velho, de acender com fósforo. A geladeira fazia um barulhinho chato quando abria, mas ali dentro morava um tipo de força que não dava para ver com os olhos. Vinha do jeito que Camila preparava o café mesmo com pressa, do cuidado ao dobrar o cobertor da mãe, do carinho ao deixar a água do banho pronta, mesmo quando ela mesma não tinha tempo para tomar um. Dona Lourdes tinha acordado mais fraca naquele dia, os olhos fundos, os lábios rachados, a pele mais pálida, mas mesmo assim, tentou sorrir quando a filha apareceu na porta com uma caneca de chá. "Dormiu bem, mãe?" Camila perguntou, abaixando o tom de voz. "Um pouco. Tive dor no corpo", respondeu com a voz baixa, quase um sussurro. Camila ajeitou os travesseiros atrás das costas dela e puxou o cobertor até o queixo. Depois colocou a caneca na mão da mãe e ficou ali, sentada na beira da cama por alguns segundos. Sabia que não podia ficar muito tempo. O ônibus passava às 6h20, e se perdesse, chegaria atrasada na casa do patrão. E ela não podia arriscar esse emprego. Antes de sair, deixou 2 potes com comida prontos na geladeira, junto com os remédios separados num copo descartável. A vizinha do lado, Dona Eunice, vinha sempre no fim da manhã para dar uma olhada e ajudar com alguma coisa, mas quem fazia quase tudo era Camila, desde a primeira consulta, desde o primeiro exame, desde o primeiro choque de ouvir a palavra câncer. Ela saiu de casa com a mochila nas costas, a blusa de moletom surrada cobrindo o uniforme e o cabelo preso num coque apressado. A rua ainda estava escura, e os poucos carros que passavam iam rápido, com faróis ligados. Enquanto caminhava, pensava nas contas, na mensalidade da faculdade que estava atrasada, nos exames que a mãe precisava refazer. Tudo era pendência, tudo era urgência. Mas ela andava firme, sem abaixar a cabeça. No ônibus, sentou perto da janela. Olhava a cidade acordando devagar. Ponto de ônibus cheio, gente bocejando, vendedores de café na esquina. Era como se todo mundo carregasse o próprio peso nas costas. Ninguém ali tinha vida fácil. Mas também ninguém reclamava alto. Era um silêncio de sobrevivência. Camila chegou na mansão às 7h em ponto. Passou pela portaria, cumprimentou o jardineiro, entrou pela porta lateral da cozinha e trocou de roupa no quartinho dos fundos. A Lúcia estava lá, como sempre, organizando os panos de prato com cara de quem manda em tudo. Não falou bom dia, só entregou uma lista de tarefas e saiu. Enquanto varria o hall de entrada, Camila pensava nos estudos. Tinha prova naquela noite. Ainda não tinha lido metade do conteúdo. Ia tentar revisar alguma coisa no intervalo do almoço. Sabia que precisava ir bem. Era o penúltimo semestre. Sonhava em se formar, pegar o diploma, arrumar um trabalho fixo num hospital e tirar a mãe daquela vida apertada. O problema era que o tempo não dava trégua. Ou estudava, ou cuidava da mãe. Ou trabalhava, ou dormia. E o mais difícil era fazer tudo isso sem perder a cabeça. Na hora do almoço, sentou na cozinha com um pote de arroz com ovo e salada que trouxe de casa. Enquanto comia, pegou o caderno e começou a revisar as anotações. O celular vibrava às vezes, mas ela só olhava se fosse ligação. Sabia que qualquer coisa podia ser notícia da mãe. Uma piora, uma emergência. Vivia num estado de alerta constante. Na saída do trabalho, correu direto para a faculdade. Chegou no último minuto, sentou no fundo da sala, abriu o caderno e respirou fundo. As aulas começaram, e ela tentou prestar atenção, mas a cabeça não parava. Estava cansada, com fome, e ainda tinha que passar no hospital antes de voltar para casa. Quando deu 9h30 da noite, correu para o hospital. Passou no quarto da mãe, que estava dormindo. Falou com a enfermeira. Perguntou dos exames, dos horários de medicação. Depois sentou num banquinho no corredor e ficou ali por um tempo, olhando o movimento. Gente indo e vindo, macas passando, criança chorando. Era como se o mundo todo estivesse cansado. Só depois das 11 ela chegou em casa. Tomou um banho rápido, comeu um pedaço de pão com café, requentado,
e se jogou na cama, os olhos fechando sozinhos. Mas antes de dormir, olhou para o teto e pensou que tudo aquilo ainda ia valer a pena, que todo o esforço, todas as renúncias, um dia iam ter retorno. Camila não sabia, mas enquanto ela vivia essa rotina puxada, alguém estava começando a ver tudo aquilo. Edgar tinha nas mãos todas as informações, fotos, relatórios, detalhes, mas o que mais pesava era a imagem daquela menina, magra, exausta, mas de pé, sempre de pé. E para ele, que já tinha visto muita gente rica de alma vazia, essa menina com pouco estava mostrando o que era ser grande de verdade. Edgar não gostava de lembrar do passado. Para ele, aquilo era uma gaveta fechada e cheia de coisas que ele preferia esquecer. Mas algumas memórias vinham sem pedir licença, principalmente à noite, quando a casa ficava em silêncio. Era nesses momentos que o velho ranço da infância batia, a sensação de abandono, a raiva engolida, a frustração de ter sido passado para trás por quem mais confiava. Ele nasceu no interior de Minas, numa casa apertada com 3 quartos, 2 irmãos e uma mãe que fazia mágica com pouco. O pai era um sujeito sumido, desses que aparecia de vez em quando para atrapalhar mais do que ajudar. A mãe fazia faxina em casas ricas da cidade, deixava os filhos com vizinhos e voltava tarde com o pé doendo e a marmita vazia. Edgar cresceu vendo ela aguentar calada, sorrir quando queria chorar, dar o último pedaço de carne para o filho mais novo. Isso ficou nele, gravado. Era um moleque esperto, mas calado. Desde cedo aprendeu a confiar só em si mesmo. Enquanto os outros 2 irmãos brigavam por atenção, ele se escondia no fundo da sala e montava coisas com peças de rádio velho. Era curioso. Gostava de entender como as coisas funcionavam. Mexia em relógios quebrados, desmontava ventilador, tentava consertar tudo. A mãe dizia que ele tinha um dom, e talvez tivesse mesmo. Na adolescência, montou um pequeno concerto de eletrônicos numa garagem emprestada. Trabalhava de manhã, estudava à tarde e mexia com ferramentas até tarde da noite. Juntava cada trocado com cuidado, anotava tudo num caderninho. Enquanto isso, o irmão do meio, Fábio, vivia gastando o que não tinha. Era mais falante, mais charmoso, e adorava ostentar o pouco que conseguia. Roupa de marca falsa, celular financiado, tênis parcelado. Nunca gostou de ver Edgar crescendo devagar, mas com firmeza. Foi com 23 anos que Edgar teve a grande virada. Um amigo da faculdade apresentou uma ideia de negócio, um aplicativo de monitoramento residencial. Na época, ninguém dava bola, mas Edgar enxergou o potencial. Usou o pouco que tinha guardado, vendeu a moto, pediu um empréstimo arriscado e caiu de cabeça no projeto. Trabalhou dia e noite, montando protótipo, testando códigos, vendendo a ideia em reuniões com gente que ria na cara dele. Mas ele não desistiu. 2 anos depois, o aplicativo virou contrato com uma empresa grande. Depois veio outra, e mais uma. De repente, o nome dele começou a aparecer em matérias de negócios, em convites para eventos, em reuniões com investidores. E foi aí que ele cometeu o primeiro erro. Chamou o irmão para ser sócio. Fez isso por lealdade, por família, por aquela ilusão de que sangue pesa mais. Deu metade da empresa para o Fábio, que parecia grato no começo, mas logo mostrou o que queria de verdade. Gastava mais do que recebia, criava situações para tirar dinheiro da empresa, inventava parcerias que só beneficiavam os próprios amigos. E o pior, começou a manipular funcionários, colocar gente contra Edgar, espalhar mentiras, inventar histórias. Tudo por trás, tudo na miúda. Quando Edgar percebeu, a empresa já estava afundando em problemas. Precisou agir rápido. Cortou os gastos, mandou o irmão embora, tirou ele da sociedade com um acordo suado e cheio de mágoas. A mãe, que já estava doente naquela época, pediu que eles não brigassem, mas era tarde. O irmão nunca mais falou com ele, e o que ficou foi um gosto amargo. A certeza de que confiar em alguém era pedir para ser enganado. Depois disso, Edgar mudou. Fechou o coração, a casa, a vida. Se cercou de contratos, de advogados, de funcionários frios. Quem entrava na vida dele entrava com limite. Quem saía nem deixava saudade. Era mais fácil assim. Menos risco, menos decepção. Ganhou muito dinheiro. Comprou imóveis, investiu em empresas, viajou para lugares que nunca imaginou.
mas nunca mais teve alguém por perto que ele confiasse de verdade. Nem para tomar um café. O silêncio virou rotina. A solidão, uma escolha. Era melhor viver assim do que abrir brecha para ser traído de novo. E foi assim que o tempo passou. Anos, um atrás do outro, até a Camila aparecer. A honestidade dela, tão crua, tão simples, mexeu com alguma coisa que ele nem sabia que ainda tinha dentro. Uma parte que a vida não conseguiu matar. Aquela lembrança de quando ele mesmo não tinha nada, mas ainda fazia o certo. Quando ele ajudava a mãe a juntar moeda, consertava as tomadas da vizinha de graça, limpava o quintal sem que ninguém pedisse. Era outra época, outra cabeça, mas aquilo estava lá, guardado num canto. Camila, sem saber, puxou essa memória, só com um olhar sincero, só com uma frase solta. E agora, Edgar estava ali, revivendo tudo o que tentou apagar. O passado dele, marcado por luta e desconfiança, batia de frente com a história dela, tão parecida e tão diferente ao mesmo tempo. E no fundo, ele sabia, estava começando a querer cuidar daquela menina, não por pena, mas porque talvez fosse a primeira pessoa em anos que não queria nada dele, só o emprego. E isso, para um homem que já teve tudo e perdeu o essencial, valia mais do que qualquer fortuna. Lúcia trabalhava na casa do seu Edgar fazia mais de 10 anos. Conhecia cada canto daquela mansão. Sabia o barulho que a porta da frente fazia quando não estava bem fechada. Sabia quando o patrão estava de mau humor, só pelo jeito que ele colocava o copo na pia. Sabia até quando o cheiro do perfume dele mudava. E por mais que fosse discreta, ela se sentia dona de tudo ali. Achava que se alguém tinha lugar fixo naquela casa, era ela. Ela era o tipo de funcionária que se impunha no olhar. Chegava antes de todo mundo, vigiava tudo de longe e fazia questão de lembrar os novatos de quem mandava no pedaço. Não era má, mas também nunca foi do tipo acolhedora. Nunca chamou ninguém para sentar, nunca ofereceu um café fora do horário, nunca soltou um elogio gratuito. Tudo nela era contido, rígido, como se sorrir fosse fraqueza. E quando Camila chegou, Lúcia sentiu de cara que tinha alguma coisa diferente. No primeiro dia, fingiu que não viu nada demais, mas com o passar das horas, percebeu que o jeito da menina incomodava. Camila era calada, mas tinha presença. Fazia tudo com cuidado, mas sem puxar o saco. E o pior, o patrão começou a olhar para ela com atenção, coisa que Lúcia nunca tinha visto acontecer com nenhuma outra funcionária. O que mais pesou foi quando Edgar começou a descer mais vezes. Coisa rara. Antes, ele ficava trancado lá em cima, isolado no escritório ou na biblioteca. Agora, de vez em quando, dava uma volta pela casa, puxava um papo aqui e ali, especialmente com Camila. Perguntava do serviço, fazia perguntas diretas e ouvia as respostas dela com atenção. Não era comum. E Lúcia percebeu rápido. A atenção dele estava mudando de direção. E isso acendeu um alerta nela. A gota d'água veio numa quarta-feira, logo depois do almoço. Lúcia entrou na sala e viu Edgar parado na varanda, conversando com Camila. Os dois estavam de pé, ele com os braços cruzados, ela segurando um pano de limpeza. A conversa parecia leve. Nenhum dos dois sorria demais, mas tinha uma calma ali, uma naturalidade. Lúcia ficou olhando por alguns segundos antes de ser notada. Quando os dois perceberam, a conversa morreu. Camila voltou para o serviço, e Edgar entrou, como se nada tivesse acontecido. Mas Lúcia sentiu. Aquilo era o começo de uma virada. Nos dias seguintes, ela começou a agir diferente. Pequenas coisas. Passava pela Camila e fingia não ouvir o bom dia. Dava ordens secas. Pedia para refazer tarefas que já estavam feitas. Trocava os panos de lugar de propósito só para poder apontar erro. E sempre com aquele jeitinho passivo, sem gritar, mas fazendo a pressão rolar. Camila, por outro lado, não revidava. Só engolia seco, respirava fundo e continuava. Já tinha visto gente assim antes. Gente que se sentia ameaçada por pouco. Mas isso não fazia ela descer o nível. Só deixava ela mais firme. Lúcia não entendia por que aquilo incomodava tanto. Era só uma menina nova, com um uniforme simples e mochila velha. Mas a presença dela era como uma pedrinha no sapato. E cada gesto dela, por mais simples que fosse, parecia ameaçar o espaço que Lúcia tinha conquistado ao longo dos anos. Ela começou a se perguntar: será que o patrão tá pensando em me substituir? Será que vai tirar tudo de mim por causa dessa novata? E foi aí que Lúcia começou a agir com mais veneno. Um dia, trocou os
produtos de limpeza da despensa, colocando desinfetante onde devia ir sabão neutro. Camila usou o produto errado sem saber e deixou as cadeiras da sala meio engorduradas. Lúcia apontou na hora, na frente de outro funcionário, e soltou com aquela voz fria: "Aqui, a gente tem que prestar mais atenção. Não é escola, é casa de gente importante." Outro dia, derramou água no corredor e ficou esperando a Camila escorregar. Quase conseguiu. A menina escorregou de leve, mas conseguiu se segurar na parede. Lúcia fingiu que estava limpando o chão e disfarçou, mas por dentro estava cheia de raiva por não ter dado certo. Mas o pior foi o que ela começou a plantar com palavras. Ia até Edgar e soltava comentários do tipo: "Essa nova é esforçada, mas tem hora que parece distraída. Não sei se dá conta de tudo, não. Ou então, ela é simpática, né? Mas cuidado, gente simpática demais, às vezes, esconde alguma coisa." Nunca dizia diretamente, sempre com aquele jeito de quem só quer ajudar. E Edgar, mesmo calado, escutava tudo. Não respondia, mas prestava atenção. Lúcia não percebeu que o efeito era o contrário. Quanto mais tentava diminuir Camila, mais Edgar prestava atenção nela. Não por piedade, mas porque via que mesmo com tudo nas costas, a menina seguia firme, sem reclamar, sem arrumar confusão, sem se perder. E isso só deixava Lúcia mais amarga. Ela sabia que não era fácil ser notada naquela casa. Passou anos sendo invisível, só ganhando espaço pelo tempo de serviço, pelo silêncio, pela rigidez. Agora, vinha uma menina simples, sem passado ali dentro, e de repente todo mundo falava o nome dela. Não dava para aceitar fácil. Então Lúcia decidiu que não bastava mais pressionar. Tinha que derrubar. De um jeito ou de outro, ela ia encontrar alguma falha. Ia provar que Camila não era tão pura quanto parecia. Ia fazer o patrão abrir os olhos. E foi nesse pensamento que ela começou a preparar um plano. Um detalhe. Uma brecha. Algo que parecesse pequeno, mas fosse suficiente para arranhar a imagem da menina. Porque para Lúcia, perder espaço naquela casa era o mesmo que perder o chão. E ela não ia deixar isso acontecer sem lutar. Lúcia sempre foi boa em duas coisas: observar calada e fazer as coisas parecerem naturais. Era o tipo de pessoa que não gritava, não batia a mão na mesa, mas conseguia derrubar alguém só com meia dúzia de ações bem calculadas. E naquele momento, ela já estava com tudo desenhado na cabeça. Se queria tirar Camila dali, ia precisar fazer com calma. Nada de escândalo. Tinha que parecer que a menina caiu sozinha. O primeiro passo foi estudar a rotina dela. Lúcia começou a observar cada movimento da Camila sem que ela percebesse. Notava onde guardava os produtos de limpeza, que hora parava para tomar água, como dobrava os panos depois de usar. Parecia bobeira, mas para quem está planejando minar alguém, isso é munição. Cada pequeno costume podia virar uma armadilha. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, Lúcia entrou na cozinha antes de todo mundo e foi direto na gaveta de talheres. Pegou uma faca de inox, dessas bonitas que só são usadas em jantares especiais, e colocou dentro de um balde vazio de limpeza no depósito do fundo. Depois deixou a porta do depósito destrancada e a luz apagada, como se nada tivesse sido mexido. Sabia que mais tarde Camila ia pegar pano lá dentro, e se encontrassem a faca ali depois, quem seria a primeira a ser questionada? Mas naquela manhã, nada aconteceu. Camila entrou no depósito, pegou o que precisava e saiu sem perceber nada estranho. Lúcia ficou de longe, só olhando. A armadilha não funcionou. Talvez fosse cedo demais. No dia seguinte, tentou de novo. Dessa vez, tirou a etiqueta de 2 frascos de produto. Colocou alvejante no frasco de limpa-vidros e vice-versa. Depois, ficou esperando Camila usar um deles para limpar os espelhos do lavabo. A menina pegou o frasco errado, borrifou o produto, mas sentiu o cheiro forte na hora. Parou, leu o rótulo, franziu a testa. Percebeu que tinha alguma coisa errada. Foi até a pia, jogou fora e buscou um novo. Nem comentou com ninguém. Lúcia assistiu tudo de canto de olho, irritada. Camila era mais atenta do que parecia. Foi então que Lúcia percebeu que precisaria de algo maior. Um erro que não desse para explicar. Algo que envolvesse não só um descuido, mas que mexesse com confiança. E aí veio a ideia. O cofre. Ela sabia onde ficava a chave reserva. Tinha visto anos atrás, numa tarde em que Edgar deixou cair um molho no chão. Ele guardava a chave numa caixinha escondida atrás de uma estante.
Nunca contou pra ninguém, mas Lúcia viu e guardou pra si. Na época achou que nunca ia usar aquilo. Agora era a peça central do plano. Na quarta-feira, esperou Edgar sair. Ele avisou que teria uma reunião fora da cidade e voltaria só no dia seguinte. Lúcia aproveitou. Entrou no escritório com luvas, para não deixar digitais. Foi até a estante. Puxou a caixinha e pegou a chave. Abriu o cofre, tirou um relógio pequeno, mas visivelmente caro, e colocou dentro da mochila da Camila, que estava pendurada na lavanderia. Fez isso sem hesitar, sem medo, sem culpa. Depois, trancou o cofre de novo, guardou a chave no lugar e saiu. Tudo em menos de 5 minutos. Parecia que estava só dobrando um lençol, tão fria quanto uma pedra. No fim do expediente, esperou o momento certo. Camila estava lavando a pia da cozinha distraída, com a mochila ainda no gancho. Lúcia chamou outro funcionário, um rapaz novo da manutenção, e disse em voz alta: "Você viu meu relógio de pulso dourado? Aquele que o patrão me deu no Natal passado?" Sumiu do armário. O garoto respondeu que não sabia de nada, mas a semente já estava plantada. Lúcia saiu andando pela casa, fingindo nervosismo, perguntando para todo mundo se tinham visto o tal relógio. Até que chegou na lavanderia, olhou a mochila da Camila e soltou, como quem teve uma ideia súbita. Melhor checar as mochilas, né? Vai que alguém colocou por engano. E foi ali, na frente de todos, que ela abriu a mochila da Camila e puxou o relógio com cara de surpresa. Nem precisava dizer nada. O silêncio já dizia tudo. O choque nos rostos. O susto no olhar da própria Camila, que ficou branca. "Eu não sei como isso foi parar aí", disse ela com a voz fraca. Mas Lúcia não deu espaço. "Olha, ninguém tá acusando. Só acho que tem coisa errada aqui. Isso estava dentro da sua mochila, Camila. E a gente tem que ser transparente, né?" Camila olhava pro relógio como se fosse uma bomba na mão dela. O coração disparado. A garganta travada. Tentava pensar em como aquilo podia ter acontecido, mas não tinha resposta. E o mais estranho, ninguém ali dizia nada, nem para defender, nem para acusar. Só olhavam, como quem espera a próxima cena. Lúcia cruzou os braços e falou com a voz bem controlada. "Melhor esperar o seu Edgar voltar. Ele decide o que fazer." E foi assim que o plano começou de verdade. Com um relógio roubado, uma mochila aberta e uma jovem sem saber onde pisar. Tudo cuidadosamente armado. Sem testemunhas. Sem chance de defesa. O jogo de Lúcia estava só começando. E Camila, sem saber, tinha acabado de cair numa armadilha que podia custar tudo o que ela ainda tentava segurar de pé. Edgar chegou em casa no fim da tarde, cansado da viagem. Estava com aquela roupa social que ele odiava usar. Gravata frouxa, rosto fechado. Jogou as chaves em cima da bancada e andou direto para o escritório, como sempre fazia. Mas antes de entrar, viu Lúcia parada no corredor, de braços cruzados, esperando. "Preciso te contar uma coisa", disse ela, do jeito calmo que usava quando queria parecer útil, mas por dentro já sabia que vinha bomba. Ele soltou um suspiro curto, virou para ela e fez sinal para falar. Lúcia contou tudo. Do relógio, da mochila, do susto, da descoberta. Não usou a palavra roubo, mas deixou o clima no ar, como se Camila tivesse sido pega com a mão na massa e ela, Lúcia, estivesse apenas protegendo a casa. Edgar ouviu tudo em silêncio, sem interromper, com os olhos duros, impassíveis. Quando ela terminou, ele perguntou seco: "E onde está o relógio agora?" "Guardei na gaveta da sala, como precaução. Achei melhor não deixar exposto, já que... né?" A situação foi delicada. Edgar assentiu com a cabeça. Depois virou as costas e entrou no escritório. Fechou a porta. Lá dentro, a cabeça dele estava fervendo, mas por fora, nenhum sinal. Não pegou no celular. Não ligou para Camila. Não falou com ninguém. Só sentou na poltrona e ficou ali, encarando o cofre fechado, como se tivesse tentando montar um quebra-cabeça invisível. Ele conhecia aquela sensação. Tinha sentido algo parecido muitos anos atrás, quando descobriu a traição do irmão. Aquela mistura de frustração, dúvida e desconfiança rasgando por dentro. Mas dessa vez, era diferente. Dessa vez, não fazia sentido. A garota que recusou tocar no cofre com maços de dinheiro e ia esconder um relógio de pulso na mochila, não batia. Foi até o painel de segurança, puxou o notebook e entrou nas câmeras da casa. Sabia que,
Havia registros do corredor, da lavanderia, da entrada da cozinha. Não era um sistema de última geração, mas servia para o que precisava. Abriu os vídeos do dia anterior e começou a assistir tudo, com calma, clicando, voltando, adiantando. Por quase 1 hora, ficou ali, em silêncio, com os olhos fixos na tela. E então, viu. Era início da tarde. Camila estava na cozinha, lavando uma forma, a mochila pendurada na lavanderia, onde sempre ficava. Lúcia apareceu no canto da imagem. Entrou no cômodo, olhou para os lados, mexeu em alguma coisa e depois saiu. A câmera não pegava o exato momento em que ela mexia na mochila, mas dava para ver que ela foi até lá. E mais, não tinha nenhuma expressão no rosto. Nem dúvida, nem pressa, nem surpresa. Era como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Edgar pausou o vídeo. Ficou encarando a imagem congelada da Lúcia parada, sozinha no corredor. Depois fechou o notebook devagar e se encostou na cadeira, soltando o ar lentamente. A ficha começava a cair, mas ele ainda não fez nada. Na manhã seguinte, Camila chegou como sempre, pontual, de uniforme limpo, cabelo preso, olhar cansado. Só que dessa vez, vinha mais quieta do que o normal, mais fechada, quase encolhida. Cumprimentou Lúcia com um fio de voz. A mulher respondeu apenas com um bom dia, seco, e voltou a organizar os talheres. Edgar, da sala de jantar, escutou. Não apareceu. Só ficou ouvindo tudo dali mesmo, com a xícara de café na mão. O dia passou devagar. Camila trabalhava no modo automático. Fazia tudo certinho, mas sem energia. Quase não falava. Não sorria. Não olhava nos olhos de ninguém, como se estivesse só esperando o momento de levar a bronca final, ou ser mandada embora. Edgar assistia tudo de longe. Via ela subindo a escada com o balde, dobrando os panos, limpando as janelas. Era como ver alguém lutando para não desmoronar. Lúcia fingia normalidade, mas dava para notar o jeito vitorioso nos passos, o tom de quem acredita que venceu. Falava alto com os outros, funcionários. Repetia que disciplina é tudo e que confiança se constrói com o tempo. Jogava indireta, mas com elegância. Era como se já tivesse escrito o fim da história e agora só estivesse encenando a última cena. No fim da tarde, Camila se preparava para ir embora. Pegou a mochila, colocou nas costas, deu tchau com um aceno tímido. Mas antes de sair pela porta, Edgar apareceu no corredor. Camila, chamou, com a voz baixa, mas firme. Ela parou na hora, se virou devagar, o coração disparado. Pode vir comigo um instante? Ela não disse nada. Só assentiu e foi atrás dele, sem nem saber o que esperar. Lúcia assistiu tudo da cozinha, com uma colher na mão e o queixo erguido. Achava que finalmente o patrão ia tomar uma atitude, que ia dar o recado. Mas Edgar não levou Camila até o escritório. Levou até o Jardim dos Fundos, um lugar calmo, com bancos de pedra e árvores pequenas. Era onde ele ia quando queria pensar. Sentaram ali e por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Nada. Então ele quebrou o silêncio. Você tem algo para me dizer? Camila ficou surpresa, mas respondeu com sinceridade. Eu não peguei nada. Não sei como aquele relógio foi parar na minha mochila. Edgar assentiu devagar. Eu sei. Ela arregalou os olhos sem entender. Ele continuou. Eu vi as imagens das câmeras. Vi o que aconteceu. Camila soltou o ar com força, como se tivesse prendido a respiração o dia todo. O olhar dela encheu d'água, mas ela segurou. Obrigada por acreditar em mim, disse quase num sussurro. Edgar olhou para frente, pensativo. Nem sempre é fácil saber em quem confiar. Já fui enganado por gente muito próxima, mas eu tô aprendendo que às vezes quem menos fala é quem mais mostra quem é. Os dois ficaram ali por mais um tempo, sem pressa, sem explicação demais. Só o silêncio falando o que precisava ser entendido. E lá de dentro da casa, Lúcia não fazia ideia do que tinha acabado de escapar por entre os dedos dela. O dia seguinte amanheceu com um céu carregado, como se o tempo estivesse tentando acompanhar o peso que ainda pairava no ar. A chuva fina batia nos vidros da cozinha e escorria devagar. Camila chegou cedo, como sempre, mas dessa vez havia um certo alívio no rosto dela, mesmo que o cansaço continuasse grudado nos olhos. Ela entrou em silêncio, fez seu caminho até o quartinho de troca, colocou o uniforme com calma e começou a organizar os panos de limpeza. Lúcia fingia que nada tinha acontecido,
cumprimentou sem olhar e seguiu com suas tarefas, mas por dentro o incômodo crescia. Não esperava que o patrão tivesse visto as câmeras, não contava com aquela reviravolta. E agora, fingia normalidade, mas o olhar estava inquieto. No meio da manhã, Edgar apareceu. Estava de camisa escura, sem blazer, barba por fazer. Cruzou a casa devagar, como quem já sabia onde queria chegar. Parou perto da escada, viu Camila de costas, limpando os vidros da sala de jantar. Chamou com a voz calma. Camila. Ela se virou de leve, ajeitou a franja e respondeu com um "Pois não, senhor", quase automático. Quando terminar aí, me encontra no jardim. Camila assentiu com a cabeça, sem perguntas. Terminou o que estava fazendo, guardou o pano e foi andando devagar até o jardim dos fundos. O mesmo de antes. Lá estava Edgar, sentado no mesmo banco, olhando para o chão molhado. Ela se aproximou devagar, parou do lado, em pé. "Pode sentar", ele disse, batendo com a mão ao lado dele no banco de pedra. Ela sentou, cruzando as mãos no colo. Ficaram alguns segundos em silêncio. O barulho da chuva caindo nas folhas era o único som. "Você parece cansada", ele falou, olhando para o céu nublado. Camila deu um leve sorriso, daquele sem graça, que a gente solta quando não sabe o que responder. Um pouco. Sua mãe, como ela tá?" A pergunta pegou Camila de surpresa. Não esperava. Piscou devagar, como se estivesse checando se tinha ouvido certo. "Tá lutando. Tem dias melhores, outros piores. Mas ela não desiste." Edgar assentiu, ainda olhando para o horizonte. "Eu fui até o hospital outro dia. Não falei com ninguém. Só vi você lá, sentada no corredor." Camila franziu a testa, surpresa. "O senhor foi lá?" "Fui. Queria entender quem você era. E o que vi, não tem como esquecer." Ela ficou sem saber o que dizer. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era um silêncio cheio de coisa não dita, de pensamentos batendo forte por dentro. "Por que você não me contou o que estava acontecendo?" Edgar perguntou, agora olhando diretamente para ela. Camila demorou para responder. "Porque não é problema de ninguém. É minha vida. Eu só queria trabalhar, ganhar meu dinheiro. Não quero que ninguém pense que eu tô aqui por pena ou por ajuda." Ele encostou os cotovelos nos joelhos, mexendo os dedos, pensativo. "Você tem orgulho." "Tenho. Mas não é orgulho bobo. É só o jeito que minha mãe me criou. A gente passou muita coisa, e ela sempre me dizia que a gente podia perder tudo, menos a dignidade." Aquela frase ficou no ar. Edgar fechou os olhos por um segundo, como se tivesse tomado um soco por dentro. A imagem da mãe dele veio na cabeça. Ela dizendo quase a mesma coisa, muitos anos atrás, num barraco com telhado furado. "Quando eu era moleque", ele começou, olhando para o chão. "Minha mãe também segurava tudo sozinha. Tinha 3 filhos, pouco dinheiro e nenhum luxo. Um dia, ela me deu o último pão da casa e foi trabalhar sem comer. Eu lembro disso como se fosse hoje. E até hoje, é isso que me move. Porque eu nunca mais aceitei ver alguém que se mata de trabalhar sendo tratado como nada." Camila olhou para ele com atenção. Edgar falava devagar, mas com verdade. Não era discurso, era lembrança, era dor. "Eu cresci achando que todo mundo podia me enganar. E a verdade é que a maioria enganou mesmo. Mas você mostrou o contrário. E mesmo assim, eu deixei você passar por aquela situação." "Não foi o senhor", ela disse, pela primeira vez soltando uma frase direta. "Foi a outra pessoa. E a vida me ensinou que nem todo mundo vai gostar da gente, por mais certo que a gente tente ser." Edgar respirou fundo, levantou os olhos para o céu e falou quase como um desabafo. "Eu nunca te pedi desculpa, mas devia." Camila balançou a cabeça. "Eu não tô aqui para desculpas. Só quero fazer meu trabalho, terminar a faculdade e ver minha mãe melhorar." Os dois se calaram de novo, mas dessa vez o silêncio era leve, como se por um instante eles tivessem se entendido por inteiro, sem precisar explicar. Demais. Edgar pegou o celular no bolso, mexeu rápido e depois guardou de novo. "Eu tô cuidando de umas coisas. Não quero prometer nada agora. Mas se você precisar de algo, qualquer coisa, você me fala." Camila olhou nos olhos dele, firme. "Obrigada. Mas eu ainda prefiro caminhar com minhas pernas. Se eu cair, eu levanto. Mas tem coisas que eu preciso conquistar sozinha." Ele deu um leve sorriso, não de deboche, de admiração mesmo. Pela primeira vez em muito tempo,
Via alguém falando isso sem vaidade, sem pose. E ali, naquele jardim molhado, os dois ficaram sentados por mais alguns minutos. Dois mundos completamente diferentes, ligados por uma verdade que nem dinheiro, nem tempo, nem rancor conseguiriam apagar. Era uma terça-feira meio abafada, céu nublado, sem vento. Aquele tipo de dia em que tudo parece parado, como se o mundo tivesse tirado o pé do acelerador. Camila chegou no horário de sempre, mas com o rosto mais fechado. Tinha dormido pouco de novo. A mãe tinha passado mal na madrugada, e só conseguiu acalmar depois de dar os remédios e fazer compressa. Ainda assim, ali estava ela. Uniforme limpo, cabelo preso e o mesmo olhar firme de sempre. A casa estava estranhamente silenciosa. Lúcia nem apareceu para entregar as tarefas do dia. Um dos outros funcionários comentou que ela tinha ido ao médico. Camila só deu um leve "ah" e seguiu com o balde e os panos. Aquilo era bom. Um dia sem tensão desnecessária. Pelo menos por enquanto. Pouco depois das 9, Edgar apareceu. Diferente do costume, ele estava sem celular na mão, sem aquele ar apressado. Vestia uma camisa azul clara, mangas dobradas e parecia leve. Parou na entrada da sala e chamou Camila com a voz baixa. "Pode vir aqui, por favor?" Ela parou o que estava fazendo e foi até ele. Pensou que fosse algo do serviço. Talvez alguma mudança no cronograma. Quem sabe uma tarefa nova. Mas ele não falou nada ali. Só virou de costas e caminhou na frente, indicando com um gesto para ela seguir junto. Os dois subiram as escadas e seguiram pelo corredor até o escritório dele. Quando entraram, Edgar fechou a porta atrás. A sala estava mais iluminada do que o normal. A janela estava aberta, e a luz do sol começava a aparecer entre as nuvens. Camila ficou de pé, meio sem saber onde colocar as mãos. Nunca gostava de ficar muito tempo ali. Era um espaço cheio de peso, onde tudo era milimetricamente arrumado. Dava a sensação de que qualquer passo em falso podia fazer algo desmoronar. Edgar se sentou na cadeira atrás da mesa e apontou a cadeira da frente. "Senta, por favor." Camila obedeceu, ainda sem entender. Ficou esperando. Ele respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e olhou para ela com calma. "Preciso te pedir um favor." Ela ergueu as sobrancelhas. Surpresa. "Favor? Da parte dele?" Aquilo soava estranho. "Claro, o que for," respondeu, tentando esconder o nervosismo. Edgar pegou uma pasta de couro preta, abriu e puxou alguns papéis. Entregou para ela. "São documentos da empresa. Coisas que precisam ser organizadas. Tem dados, anotações antigas, relatórios, tudo uma bagunça. E eu percebi que, além de tudo, você é detalhista, cuidadosa." Camila segurou os papéis, olhou rápido. Eram planilhas, e-mails impressos, anotações escritas à mão. "O senhor quer que eu organize isso?" "Quero, mas não só isso. Quero que me ajude a colocar essa papelada em ordem nos arquivos digitais também. Que transforme isso aqui em algo que funcione." Camila olhou para ele com certo receio. "Mas eu sou da limpeza, e é por isso que esse pedido é diferente. Eu sei que não faz parte da sua função, mas também sei que você estuda, tem cabeça boa, e já me provou que é confiável. Só quero saber se você topa. Se quiser dizer não, tá tudo certo. Não muda nada no seu trabalho aqui." Ela respirou fundo. A cabeça começou a acelerar. Não era uma tarefa qualquer. Era um convite para entrar num lugar da casa onde ninguém mais tinha acesso. Um tipo de confiança que vinha carregada de responsabilidade. Não. Era só sobre organizar papel. Era sobre o patrão colocando ela num outro lugar, num outro tipo de relação. "E se eu errar alguma coisa?" Você me pergunta. Não tem problema nenhum. Ninguém começa sabendo tudo. O que importa é fazer com atenção. E isso você tem de sobra. Camila pensou por uns segundos. Depois assentiu. "Tudo bem, eu aceito." Edgar fez um sinal positivo com a cabeça. Levantou da cadeira e foi até um armário do outro lado da sala. Pegou 2 caixas grandes, com mais documentos e fotos antigas. "Essas também. Se puder digitalizar tudo, vai me poupar meses de dor de cabeça." Ela se levantou, pegou as caixas com cuidado e sorriu de leve. "Vai ser bom para mim também. Sempre gostei de organizar bagunça. Talvez porque minha vida seja cheia dela." Ele soltou um riso baixo, quase sem querer. "Acho que é por isso que você é boa nisso. Porque sabe o valor de cada coisa no meio do caos." Camila saiu da sala com as caixas nas mãos, e o coração batendo mais rápido. Não pelo peso, mas pelo que aquilo significava.
Era a primeira vez que alguém confiava nela para algo assim, fora da limpeza, fora do chão, fora do pano de chão e da vassoura. Aquilo podia ser só papel para qualquer um, mas para ela era quase um sinal de que as coisas talvez estivessem mudando. E no caminho para o quartinho onde ia trabalhar com os documentos, ela parou por um instante, encostou a caixa numa bancada e olhou para a janela. O céu tinha aberto de vez, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava indo além. Não era só sobre aguentar, era sobre crescer, e isso ninguém ia tirar dela. Lúcia voltou para o trabalho 2 dias depois, fingindo que estava tudo bem, mas não estava. A cara era a mesma de sempre, séria, fechada, sem um sorriso, mas por dentro, ela estava rosnando. O que aconteceu com o relógio mexeu com o orgulho dela. O plano parecia perfeito, e mesmo assim, deu errado. Edgar não só não demitiu Camila, como ainda deu uma função nova para a menina. Isso foi demais para ela engolir. Quando soube que Camila estava organizando os documentos pessoais do patrão, quase não acreditou. Ninguém tinha esse tipo de acesso. Nem ela. 10 anos ali, e Edgar nunca tinha pedido algo parecido. Aquilo, para Lúcia, foi como uma facada. Não era mais só ciúme, era raiva, pura. E ela decidiu que dessa vez ia fazer direito. Nada de erro. Ia montar uma armadilha que não deixasse dúvidas. Ela começou observando de novo. Assistia Camila subir e descer a escada com caixas de papelada, indo do escritório até o quartinho de arrumação. A menina passava horas ali dentro, digitando, separando papéis, organizando arquivos. Mal conversava com os outros. E o pior, na visão de Lúcia, era ver como Edgar estava mais leve. Ele passava pelo corredor, olhava rápido para o quartinho e às vezes até deixava um café ou uma garrafinha d'água na porta, como quem cuida de alguém. Era demais. Aquilo precisava parar. Numa tarde de sexta-feira, Lúcia entrou no escritório de Edgar com uma desculpa qualquer. Trouxe uma bandeja, com biscoitos e café, como fazia de vez em quando. Ele não estranhou. Deixou ela entrar, deixou a bandeja na mesa e saiu para atender uma ligação. Ela ficou ali sozinha por alguns minutos. Tempo suficiente para ver que o cofre estava encostado, meio aberto, como se ele tivesse esquecido de trancar. Foi aí que a ideia veio na hora. Ela sabia que não podia mexer no dinheiro. Isso deixaria rastros. Mas ali, bem à vista, estava um relógio de pulso com pulseira escura, modelo antigo, que Edgar usava só em eventos especiais. Era uma peça de valor mais pequena, fácil de esconder. E mais importante, ninguém ia acreditar que uma empregada sem dinheiro resistiria a um objeto daqueles. Na manhã seguinte, esperou Camila subir com os papéis como de costume. Sabia que ela ia deixar a mochila no cantinho do quartinho, como sempre fazia. Lúcia deu uma desculpa qualquer e ficou sozinha no corredor. Entrou no escritório com luvas finas, retirou o relógio e, em segundos, desceu até o quartinho e abriu, discretamente, a mochila de Camila. O zíper estava mal fechado. Ela colocou o relógio dentro de um dos bolsos menores, trancou de novo e voltou para o corredor com o coração batendo rápido. Não de culpa, mas de adrenalina. Estava convencida de que dessa vez ia funcionar. A tarde passou devagar. Camila continuava trabalhando, sem desconfiar de nada. Às 5 em ponto, como de costume, começou a guardar as coisas. Pegou a mochila, botou nas costas e foi em direção à porta de saída. E foi nesse momento que Lúcia entrou em cena. Camila, espera um instante. A jovem parou, já perto da porta. Virou o rosto devagar, um pouco confusa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Lúcia respondeu, com a voz firme, mas calma, como se estivesse sendo apenas responsável. Ela foi até a frente da menina, com um olhar sério. O relógio do Sr. Edgar sumiu, aquele que ele guarda no cofre, e hoje só teve uma pessoa entrando e saindo daquele escritório. Camila franziu a testa confusa. Mas eu só peguei as caixas com os documentos. Nem encostei no cofre. Lúcia cruzou os braços. Se você não tem nada a esconder, pode abrir a mochila. Camila arregalou os olhos, surpresa com o pedido. Olhou em volta. Um dos seguranças da casa já estava se aproximando, atraído pela conversa. Claro que eu posso abrir, disse tentando manter a calma, mas a voz tremia um pouco. Ela abaixou a mochila, abriu o zíper e começou a mostrar o que tinha. Estojo, caderno, um pacote de biscoito, carteira velha, carregador, tudo comum.
até que Lúcia apontou para o bolsinho lateral. Abre esse aí também. Camila obedeceu. Colocou a mão e, quando puxou o que estava lá dentro, congelou. Era o relógio. O mesmo que ela já tinha visto uma vez no pulso do patrão, numa daquelas reuniões cheias de gente importante. Isso não estava aqui, ela disse, olhando o objeto na mão, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Lúcia balançou a cabeça devagar, com um ar fingido de decepção. Camila, por que você fez isso? Eu não fiz! Eu juro! Alguém colocou isso aqui! Só você mexeu na sua mochila hoje. O quartinho estava trancado. A chave estava com você. Quer dizer, quem mais poderia? A essa altura, o segurança já estava ao lado. A tensão era pesada. Camila olhava em volta, desesperada, como quem tenta encontrar uma câmera escondida, uma testemunha, qualquer coisa que provasse que aquilo era armação. Eu não peguei, ela repetiu, agora com a voz mais forte, mais aflita, mas ninguém respondeu. O silêncio foi mais alto do que qualquer coisa que ela dissesse. Lúcia cruzou os braços e soltou, como quem dá o golpe final. Melhor o Sr. Edgar decidir o que fazer. Eu só tô cumprindo meu papel aqui. Camila ficou ali, parada, com o relógio na mão e a respiração acelerada. Tudo rodava. Era como um pesadelo onde você acorda gritando, mas ninguém escuta. Só que aquilo não era um sonho. Era real. E ela estava sozinha no meio de um jogo sujo que nem sabia que estava jogando. E dessa vez, a armadilha parecia ter funcionado. Camila ainda estava com o relógio na mão quando Edgar apareceu no corredor. Ele tinha acabado de sair de uma ligação e não esperava dar de cara com aquela cena. O segurança parado ao lado da porta, Lúcia com os braços cruzados e Camila, ali, no meio, segurando o seu objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. O silêncio foi quebrado só quando ele se aproximou, devagar, com o olhar tenso. Ele não disse nada, só esticou a mão e Camila, sem saber o que fazer, entregou o relógio. Tava na mochila dela, Lúcia disse antes de qualquer pergunta, com um tom controlado, sem levantar a voz, como quem só está cumprindo um dever. Edgar olhou para o relógio, depois para Camila. Ela ficou parada, sem piscar, com a boca entreaberta, tentando entender como explicar o que não fazia o menor sentido. Eu não sei como isso foi parar lá, ela disse finalmente, a voz saindo fraca, mas firme. Eu não peguei. Eu nunca nem toquei nesse relógio antes. Edgar não respondeu de imediato. O olhar dele era um misto de decepção e confusão. E Camila viu aquilo nos olhos dele. Viu o mesmo olhar que as pessoas tinham quando julgavam antes de ouvir. O olhar de quem já formou uma opinião. Tava trancado no cofre, Edgar. Lúcia continuou. Você mesmo falou que só eu e você sabíamos da chave. E eu não mexi em nada. Agora, essa menina, que vem pra cá todos os dias sozinha, com acesso ao escritório, aparece com o seu relógio na mochila. Camila olhou pra ela como quem encara uma faca. Não falou nada. Só encarou com raiva, com indignação. Tava com os olhos marejando, mas ainda segurava firme. Tinha algo queimando por dentro, mas não deixava escorrer. Eu confiei em você, Edgar disse baixo. Deixei você entrar num lugar que ninguém mais entra. Camila sentiu o chão ceder. Era como se tudo o que ela tinha construído ali em pouco tempo estivesse sendo esmagado, jogado fora, sem chance de defesa. Eu não fiz isso, ela insistiu, dando um passo para frente. Eu nunca pegaria nada. Daqui, eu só vim trabalhar, Chega, Edgar cortou, com a voz mais alta. Foi a primeira vez que ele levantou o tom. Não gritou, mas foi firme, e doeu mais do que qualquer grito. Camila recuou sem saber mais o que dizer, o coração disparado, as pernas moles. A vontade era de sair correndo dali, mas ficou parada, esperando alguma reação que a salvasse, alguma chance de explicar, mas ela não veio. Edgar virou de costas, respirou fundo e falou sem olhar para ela. Pode ir para casa. Gente se fala depois. Não era exatamente uma demissão, mas do jeito que ele falou foi pior, porque era como se ele dissesse, não quero nem te ver agora. E Camila entendeu aquilo. Entendeu bem. Ela pegou a mochila de volta, dessa vez segurando com uma força que quase rasgava a alça. Passou pelos funcionários calados, pelos corredores frios, com o rosto quente, as lágrimas já queimando no canto do olho. Só quando saiu pela porta da frente que o choro desabou. Sozinha, do lado de fora, com o mundo girando e o peito doendo. Na rua,
Andou rápido até o ponto de ônibus. As lágrimas escorriam sem parar. Sentia o gosto do choro na boca, a vergonha, a injustiça, o nó na garganta. Pensava na mãe, no hospital, em tudo o que já tinha aguentado até ali. E agora isso. Justo ela, que sempre fez tudo certo, que nunca pegou um centavo a mais, que nunca respondeu com grosseria. Justo ela, agora sendo tratada como ladra. Sentou no banco do ponto com os ombros curvados. Um homem ao lado deu uma olhada rápida, mas não falou nada. Ela nem percebeu. Só queria sumir. Só queria acordar daquele pesadelo. No ônibus, ficou com a cabeça encostada no vidro. As pessoas entrando e saindo, o barulho da cidade, tudo parecia distante. Ela revivia a cena o tempo todo. A cara da Lúcia, o silêncio dos outros, a voz fria do Edgar. E a pior parte era não ter como provar que era inocente. Não tinha câmera, não tinha testemunha, não tinha explicação. Chegando em casa, foi direto pro quarto da mãe. Dona Lourdes dormia, com o lenço frouxo na cabeça, o rosto pálido, mas tranquilo. Camila se ajoelhou ao lado da cama, colocou a cabeça no colchão e chorou. Chorou como criança, sem vergonha, sem segurar. Só deixou sair. Mãe, eu juro que eu não fiz nada de errado. Mas a mãe não acordou. Dormia leve, alheia ao mundo lá fora. E Camila ficou ali, deitada no colo dela, como fazia quando era pequena, buscando um pouco de paz em meio a tanto barulho por dentro. Aquele foi um dos piores dias da vida dela. Não porque perdeu o emprego, mas porque foi tratada como alguém que ela nunca foi. Porque viu nos olhos de alguém em quem confiava um julgamento que ela não merecia. E quando finalmente o cansaço venceu o choro, ela prometeu, em silêncio, que não ia deixar aquilo assim. Não por orgulho, mas porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, aparece. O relógio estava em cima da mesa do escritório. Edgar ficou encarando ele por um bom tempo, sem tocar, sem dizer nada. Estava sozinho ali, com a porta fechada, a casa em silêncio e o barulho da própria respiração ecoando no peito. O peso no estômago era um negócio estranho. Não era raiva, não era frustração. Era algo mais fundo, um incômodo que não saía. Ele passou a noite inteira pensando. Não conseguiu dormir direito. A imagem da Camila com os olhos cheios d'água, a voz tremendo, o choque no rosto, tudo vinha em flashes, repetindo na cabeça como uma música ruim que não sai. E mesmo tentando se convencer de que tinha feito a coisa certa, algo dentro dele dizia o contrário. No começo da manhã, sem nem trocar de roupa, Edgar foi direto pro painel de segurança. Abriu o notebook, puxou as gravações das câmeras dos 2 últimos dias. Ele já tinha feito isso antes, mas agora queria ver tudo com calma, com outros olhos. De novo, lá estava ela, Camila entrando no escritório, pegando os papéis, voltando com as caixas, sempre rápida, sempre focada. Em nenhum momento ela chega perto do cofre. Nenhum. O máximo que faz é passar pela frente, mas sem desviar do caminho. Edgar suspirou. Avançou o vídeo. Agora queria ver quem mais entrou ali. Levou alguns minutos, mas achou. Um dia antes do tal sumiço do relógio, Lúcia entrou no escritório, sozinha, com a desculpa da bandeja de café. Ele tinha deixado a porta aberta, sim. Lembrou disso. Tava ao telefone, e tinha deixado o cofre mal fechado. Um erro. Pequeno, mas um erro. E ela entrou. Ficou uns 2 minutos dentro da sala. O tempo exato entre ele sair para atender a ligação e voltar. A câmera não pegava o cofre de frente, mas dava para ver o jeito dela olhando ao redor, atenta demais. E depois, saindo com aquele mesmo ar de sempre, como se nada tivesse acontecido, disfarçando tão bem que nem ele, que convive com ela há anos, percebeu de cara. Ele voltou pro vídeo do dia seguinte. Lúcia de novo, rondando o corredor do quartinho de Camila. Um momento em que ela desaparece da imagem por exatos 50 segundos. Era o tempo suficiente para qualquer coisa. Edgar travou a imagem e ficou olhando pro rosto dela, congelado na tela. Os olhos duros, a boca sem expressão. E foi aí que a ficha caiu de vez. Tarde demais, mas caiu. Ele se levantou de uma vez. Caminhou pela sala com passos pesados, as mãos na cintura, o queixo trincado. Falava sozinho, mas não soltava palavra. Só respirava fundo, como quem segura a raiva para não explodir. Não era só sobre o relógio. Era sobre ter julgado, ter desconfiado, ter deixado Camila sair daquela casa como se fosse culpada, ter falado
Eu confiei em você, quando na verdade não teve coragem de confiar até o fim. E agora, o estrago estava feito. Ele chamou Mauro, o segurança da casa, pelo interfone. Pediu que buscasse as últimas imagens da câmera interna do corredor da lavanderia. Queria ver o momento exato em que Camila saiu com a mochila. Queria ter certeza de tudo. Mauro chegou rápido. Entregou o pendrive com os arquivos. Edgar colocou no notebook e assistiu mais uma vez. Lá estava Lúcia, mexendo na mochila com um cuidado cirúrgico. Depois, saindo devagar. Era sutil, mas agora ele via. Tava tudo ali. Desligou o notebook com força. Jogou a tampa para baixo. Ficou um tempo parado. A vergonha queimando por dentro. A vergonha de ter sido injusto. De não ter confiado em quem mais merecia. Na cabeça dele, tudo começou a se embaralhar. A imagem da mãe da Camila doente. A menina indo direto do trabalho para o hospital. Estudando à noite. Acordando cedo. Tudo isso batia nele agora como uma avalanche. Edgar nunca pediu desculpa para ninguém. Não com facilidade. Era do tipo que engole, que finge, que segue em frente como se não tivesse errado. Mas dessa vez era diferente. Não dava para ignorar. Ele se trancou no quarto por um tempo. Precisava pensar. Precisava agir certo. Pela primeira vez em muito tempo, não era sobre empresa, nem sobre dinheiro, nem sobre manter a imagem. Era sobre reparar. Era sobre reconhecer. Era sobre não deixar alguém ir embora com um rótulo que não merecia. Naquela mesma tarde, foi até a porta do quarto da Lúcia. Bateu uma vez só. Quando ela abriu, ele já entrou. Não deu chance de preparar mentira, nem teatrinho. A gente vai conversar. Agora. Lúcia tentou manter a pose, mas a expressão dela já mostrava que sabia, que sentiu o cerco fechando. Eu vi as imagens. Foi só isso que ele disse. E foi o suficiente. Ela tentou falar, enrolar, dar volta. Eu só queria proteger a casa. Achei que ela tava... Lúcia, ele cortou. Você armou. Você plantou aquilo. E você mentiu. Na minha casa. Ela ficou em silêncio. Sabia que não adiantava. Arruma suas coisas. Hoje ainda. E saiu do quarto sem esperar resposta. Voltou pro escritório. Fechou a porta. Se encostou na cadeira. E respirou fundo de novo. Mas não teve alívio. Não ainda. Tinha uma visita para fazer. E dessa vez, não era para vigiar, nem testar. Era para se desculpar. De verdade. O portão da casa de Camila era baixo, de ferro velho, meio torto. Edgar parou com o carro um pouco distante e ficou alguns minutos ali. Dentro, olhando. Não sabia como começar. O volante estava gelado nas mãos, mas o suor escorria na nuca. Podia ser o calor, ou o nervosismo mesmo. Ele não sabia. Só sabia que precisava fazer aquilo. Não por ela, mas por ele também, para não carregar mais esse peso. Desceu do carro e andou devagar até o portão. Tocou a campainha uma vez só. Esperou. Nada. Tocou de novo. Escutou passos lá dentro. Logo depois, a porta de madeira se abriu e Camila apareceu. Tava de camiseta larga, cabelo preso de qualquer jeito, e um olhar de quem não dormia direito fazia dias. Quando viu quem estava ali, ela congelou. Não disse nada. Só ficou parada, com uma das mãos segurando a barra da porta. O silêncio foi grande, pesado, mas não era de surpresa. Era de mágoa. Posso falar com você 1 minuto? Edgar perguntou num tom baixo. Ela não respondeu, mas abriu o portão e virou de costas, entrando. Ele entendeu o recado. Entrou também. O quintal era pequeno, com chão de cimento rachado e 2 cadeiras de plástico encostadas no muro. Camila sentou em uma delas, sem olhar diretamente para ele. Edgar ficou de pé, de frente para ela. Sentia o coração pesado, sentia vergonha, coisa que há muito tempo não sentia de verdade. Eu errei com você. Camila levantou os olhos finalmente. O rosto dela estava calmo, mas duro. Sabia que isso ia ser a primeira coisa que você ia dizer. Ela falou. Ele respirou fundo. Eu podia dizer que fui enganado, que confiei na pessoa errada, que agi pelo impulso. E seria verdade. Mas não muda o que aconteceu com você. Camila cruzou os braços. Não por defesa. Era mais um gesto de firmeza. De quem estava ali, ouvindo, mas não ia deixar nada passar batido. Você não confiou em mim. Ela disse direto. Edgar assentiu. Não. E eu devia. O silêncio voltou por alguns segundos. Ele olhou ao redor. Viu a parede da casa mal pintada.
Viu a janela com cortina fina demais para segurar o sol. Viu um chinelo jogado perto da porta. Aquilo tudo mostrava mais da vida dela do que qualquer relatório. Eu assisti às câmeras. Vi o que Lúcia fez. Ela não trabalha mais para mim. Camila ficou quieta. Não sorriu. Não comemorou. Apenas olhou de volta, firme. Você viu depois que tudo já tinha acontecido. Depois que eu fui embora chorando. Depois que eu dormi abraçada com a minha mãe, tentando entender o que eu tinha feito de errado. Só que eu não fiz nada, seu Edgar. Nada. O jeito que ela falou, o seu Edgar, foi seco. Tinha ali um certo desdém, como se aquele nome tivesse perdido o peso de antes. Eu sei, ele respondeu, quase num sussurro. Eu sei. Camila mexeu as mãos, nervosa. Depois se levantou. Olhou nos olhos dele pela primeira vez de verdade. Tinha raiva ali, mas também cansaço. Muito cansaço. Sabe o que mais doeu? Não foi você desconfiar de mim. Foi o jeito. O silêncio. O olhar. O pode ir pra casa. Como se eu fosse culpada. Como se fosse lixo. Edgar baixou a cabeça. Engoliu seco. Eu fui covarde. É isso. Covarde. Camila respirou fundo. Não tava ali pra brigar. Mas também não ia fingir que tava tudo bem. A minha mãe, ela viu que eu voltei mais cedo aquele dia. Me perguntou o que aconteceu. Eu não consegui nem contar. Só chorei. E ela, mesmo doente, mesmo fraca, me abraçou e disse: "Você sabe quem é, e isso é o que importa." E é mesmo. Eu sei quem eu sou. E nunca precisei de ninguém para provar isso. Edgar ficou sem palavras. Olhou para o chão. Depois levantou a cabeça e perguntou: "Posso fazer alguma coisa por vocês?" Camila balançou a cabeça. Pode ir embora. E pode pensar melhor antes de julgar alguém de novo." Ele ficou parado, sem saber o que fazer. Depois virou de costas e andou devagar até o portão. Abriu, saiu e antes de fechar, olhou para ela mais uma vez. "Se um dia eu puder consertar isso de verdade, você me diz, mesmo que seja daqui muitos anos." Camila não respondeu. Só ficou ali, parada, com o rosto sério. Ele fechou o portão e entrou no carro sem olhar para trás. Dentro da casa, Camila se sentou de novo. Passou as mãos no rosto, tentando respirar fundo. Sabia que aquela conversa não apagava o que tinha acontecido, mas de algum jeito, trazia um ponto final, ou talvez um novo começo. Não dava para saber ainda. O que ela sabia com certeza é que nem todo pedido de desculpa conserta o que foi quebrado, mas pelo menos mostra que a outra pessoa viu o estrago. E às vezes, isso já muda alguma coisa. 2 dias se passaram desde que Edgar foi até a casa de Camila. Ele achou que daria tempo ao tempo, que o pedido que fez naquele dia, mesmo com poucas palavras, traria algum tipo de abertura. Mas não trouxe. Ela não respondeu, não mandou mensagem, não ligou, sumiu do mapa, e aquilo incomodava ele mais do que gostaria de admitir. Naquela mesma semana, ele viu a mesa da sala ficar empoeirada. Os copos na bandeja estavam fora do lugar. O silêncio da casa, que antes era confortável, agora parecia estranho. Edgar não era de sentir falta de gente, mas sentia da presença de Camila, não só pelo trabalho, mas pela energia, pela firmeza, pela honestidade que vinha nos olhos dela, mesmo quando tudo estava desabando. Ele ficou remoendo tudo o que aconteceu. Voltava aos vídeos, aos momentos, às falas. Tentava entender em que ponto deixou de escutar o que importava. E, no fundo, sabia a resposta. Ele se fechou. De novo. Porque era mais fácil desconfiar do que confiar e se decepcionar. E por isso, fez com ela o mesmo que fizeram com ele anos atrás. Julgaram sem perguntar. Condenaram sem escutar. Na tarde, de sexta-feira, Edgar vestiu uma camisa simples, jeans e saiu sem motorista. Dirigiu até o hospital público onde a mãe de Camila fazia tratamento. Parou o carro no estacionamento lateral, pegou uma sacola de papel do banco do carona e entrou pelas portas principais. Não avisou nada a ninguém. Foi direto para a recepção e perguntou baixinho: "Por favor, Dona Lourdes Oliveira, quarto dela." A moça da recepção olhou rápido no sistema e disse: "Quarto 312, final do corredor à direita." Ele agradeceu e foi. O hospital era simples, mas limpo. Os corredores tinham aquele cheiro misturado de álcool e comida requentada. Enfermeiros passavam com pressa. Pacientes iam e vinham de cadeiras de rodas. Era um outro mundo. E Edgar se sentiu pequeno ali dentro. Bateu na porta do quarto 312 com os nós dos dedos. 2 batidinhas secas. "Pode entrar",
disse uma voz fraca lá de dentro. Era a mãe da Camila. Ele entrou devagar. Dona Lourdes estava sentada na cama, apoiada por travesseiros. Usava um lenço azul claro na cabeça e uma manta fina sobre as pernas. Quando viu Edgar, arregalou os olhos. Claramente reconheceu ele da TV, da internet, mas não fez escândalo. Só abriu um sorriso educado. Senhor Edgar? Sou eu, sim. Desculpe aparecer assim, sem avisar. Ela ajeitou o lenço na cabeça e falou com calma. A Camila não tá aqui agora. Ela foi em casa tomar banho e trazer umas roupas. Eu sei. Não vim atrás dela. Vim por você. Ele puxou a cadeira do canto e sentou ao lado da cama. Tirou da sacola um pote com sopa feita por ele mesmo. Simples. Cenoura, batata, peito de frango. Coisa de quem nunca cozinhou muito, mas tentou. Também tirou uma caixinha pequena com um lenço novo, de algodão macio, cor lilás. Não trouxe presente de luxo. Só trouxe o que eu sabia fazer. Ela olhou para ele com um jeito calmo, mas curioso. E por que o senhor fez isso? Edgar suspirou e respondeu direto. Porque eu errei com a sua filha e não sabia como pedir desculpa do jeito certo. Então achei que, talvez, começando pela senhora, fosse mais humano. Dona Lourdes ficou em silêncio por uns segundos. Depois estendeu a mão magra e segurou a dele. Ela sofreu, viu? Chegou aqui naquele dia destruída. Me abraçou como se tivesse voltado do fim do mundo. E não falou nada. Só chorou. A Camila nunca chora. Ela é forte demais. Ele baixou os olhos. Sentia a garganta apertada. Eu fui covarde. Deixei ela sair de cabeça baixa de um lugar onde ela merecia andar com o peito erguido. Ela apertou mais a mão dele, mas veio aqui hoje. Isso conta. A maioria das pessoas que erram só some. Edgar levantou os olhos e encarou a senhora nos olhos. Eu queria que ela voltasse, mas não como funcionária. Quero que ela volte sabendo que tem valor, que tem espaço, que não tá abaixo de ninguém. O senhor tá dizendo isso agora por culpa? Não, por arrependimento, que é diferente. A porta se abriu devagar. Camila entrou, com uma sacola na mão e os cabelos ainda úmidos. Parou assim que viu Edgar. Franziu-a da testa, surpresa. O que o senhor tá fazendo aqui? Dona Lourdes sorriu leve e soltou a mão dele. Conversando. Só isso. Edgar se levantou. Eu não vim te pressionar, Camila, nem pedir nada. Só queria mostrar que me importo. E que, de verdade, sinto muito pelo que você passou. Camila ficou parada por um momento, encarando ele. Não disse nada, mas os olhos já não estavam tão duros. Pareciam mais cansados. Eu trouxe uma sopa para sua mãe. E um lenço novo. É pouco, mas foi de coração. Ela caminhou devagar até a cama. Viu o que ele deixou ali. Pegou o pote, olhou por alguns segundos. Depois falou, baixo. Obrigada. Edgar respirou fundo e começou a se afastar. Eu já vou. Só queria isso. Pedir desculpa. De verdade. Na hora de sair, Camila ainda estava de costas. Mas antes que ele alcançasse a porta, ela disse, sem virar. A verdade é que doeu demais. Não foi só a desconfiança. Foi o jeito que você virou as costas. Mas hoje pareceu diferente. Ele parou. Ficou de costas. Também, em silêncio por uns segundos. Eu tô tentando ser alguém melhor. Um pouco tarde, talvez. Mas tô tentando. E saiu, sem olhar para trás. Já passava das 8 da noite quando Camila chegou em casa. Estava exausta. O hospital tinha sido mais puxado que o normal. A mãe tinha sentido febre de novo. E ela precisou correr atrás de receita, medicação, resolver papelada. Quando abriu a porta de casa, nem tirou o tênis. Largou a bolsa no sofá, foi direto para a cozinha, pegou um copo d'água e bebeu. Devagar, olhando pro nada. Sentia que tudo ao redor estava pesado. A cabeça doía, os ombros estavam duros, e por dentro, ela carregava um tipo de mistura difícil de explicar. Cansaço, mágoa, tristeza, raiva, mas também uma pontinha de dúvida. Edgar ter aparecido no hospital com aquela cara de quem tá tentando acertar mexeu com ela. Não era comum, e isso ficou batendo na cabeça o dia inteiro. Ela andou até o quarto, olhou a mãe dormindo e deu um beijo na testa dela. Depois se jogou na cama com a roupa do corpo, sem energia nem para pensar muito. Só queria desligar. Na manhã seguinte, Camila acordou com o barulho do portão. O vizinho chamando. Camila, tem um moço aqui na porta, tá procurando você. Ela levantou num pulo. Nem penteou o cabelo. Abriu a janela com pressa.
Lá estava Mauro, o segurança da casa de Edgar, segurando um envelope pardo e um olhar respeitoso. Nada de arrogância, nada de pressão. Bom dia, Camila. O Sr. Edgar pediu para te entregar isso aqui. Só isso. Disse que você pode ler quando quiser e que não precisa responder se não quiser. Ela pegou o envelope sem dizer nada, agradeceu com um movimento de cabeça e fechou a janela. Voltou para o quarto, sentou na cama, respirou fundo e abriu. Dentro tinha uma folha dobrada no meio, escrita à mão. Camila, eu sei que talvez eu não mereça mais espaço na sua vida, mas mesmo assim quero tentar. Você mostrou mais caráter do que qualquer pessoa que já passou pela minha casa. E por isso, eu quero te convidar para voltar. Mas não como empregada. Quero que você seja minha assistente pessoal. Quero que me ajude a reorganizar minha empresa, meus papéis, minha rotina. Quero que você esteja ao meu lado. Não para limpar, mas para construir. E se aceitar, quero também ajudar sua mãe. Não por pena, mas porque ninguém deveria carregar tanto sozinha como você carrega. Se quiser conversar, estarei esperando. Sem pressão. Edgar. Camila leu o bilhete 3 vezes. A primeira com o coração acelerado. A segunda com raiva contida. A terceira com calma. Sentiu as mãos suadas. Não sabia se aquilo era um teste novo, mais um jogo, ou se era só alguém tentando consertar o que destruiu. O resto do dia passou como um borrão. Lavou roupa, fez almoço, foi ao hospital. Mas em cada intervalo, o bilhete voltava à mente. Construir. Ele escreveu. Não pediu desculpa de novo. Não choramingou. Só ofereceu uma chance. E isso, de alguma forma, tocou num lugar que ela mesma não sabia que ainda estava aberto. 3 dias depois, ela apareceu na casa dele. Bateu no portão, de uniforme simples, mas não o mesmo da faxina. Tava com uma mochila leve nas costas e o olhar sério. O porteiro nem precisou perguntar. Já ligou direto lá pra cima. Seu Edgar? A Camila chegou. Edgar desceu devagar. Tava de jeans e camiseta. Não usava aquele blazer frio de sempre. Parecia mais ele. Quando abriu a porta, os dois ficaram se olhando por um tempo. O silêncio foi quebrado por ela. Eu vim conversar. Não prometo nada. Só quero entender se é real. É real, ele respondeu na hora. E é seu se você quiser. Entraram. Sentaram na varanda. Ele explicou tudo com calma. O cargo, o salário, os horários. Disse que a mãe dela poderia ter acompanhamento particular se ela aceitasse. Disse que o quarto da casa poderia ficar disponível se ela quisesse descansar entre um turno e outro. Disse que o que ela precisava, ele faria questão de oferecer. Camila escutou tudo em silêncio. E no fim perguntou: e por que agora? Edgar respondeu olhando nos olhos dela. Porque eu levei muito tempo para entender que confiança não se compra, se constrói. E você construiu a minha mesmo depois de tudo que eu fiz para te afastar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com calma. Eu topo, mas do meu jeito. Quero continuar estudando, cuidando da minha mãe. E não quero ninguém sentindo pena de mim. Sem pena, ele disse. Só respeito. Ela estendeu a mão. Ele apertou. E naquele aperto de mão, tinha mais verdade do que em qualquer contrato assinado. No primeiro dia como assistente, Camila chegou antes de todo mundo. Ainda estava escuro quando passou pelo portão da mansão, dessa vez com um crachá novo pendurado no pescoço. Não usava mais o uniforme de faxina. Agora era roupa social simples, camisa de botão clara, calça preta e cabelo preso com mais cuidado. Mas por dentro, nada estava tão arrumado assim. Por fora, ela estava firme. Por dentro, era como se andasse com um tijolo nas costas. A cabeça dela girava desde o momento que disse "eu topo" para Edgar. Foi uma decisão rápida, mas não fácil. Porque confiar, depois de ter sido machucada daquele jeito, é quase como colocar o pé num chão que ainda parece mole. Dá medo de afundar. O primeiro passo dentro da casa foi estranho. A mesma entrada, o mesmo cheiro, os mesmos móveis. Mas agora ela não era mais a moça da limpeza. Era a pessoa de confiança do dono da casa. E isso mexia com tudo. Com o ambiente, com ela, com os outros. O jardineiro deu bom dia com um sorriso diferente. Os outros funcionários também. Mas tinha ali uma pontinha de curiosidade. Um olhar mais comprido, como quem pensa: o que ela tá fazendo aí agora? Camila percebeu, mas seguiu. Edgar a esperava no escritório. Estava sentado como de costume, com um notebook aberto e uma xícara de café na mão. Quando ela entrou, ele se levantou.
coisa que ele nunca fazia com ninguém. Bom dia, Camila. Bom dia. A voz dela saiu firme, mas controlada. Ela queria deixar claro, mesmo sem dizer, que estava ali por mérito, não por favor. Edgar entendeu o recado e respeitou. Tem muita coisa para organizar ainda, mas você vai fazendo no seu ritmo. Se tiver dúvida, pergunta. E se tiver opinião, pode dar. Ela assentiu com a cabeça. Os primeiros dias foram puxados. Relatórios acumulados, e-mails para responder, pastas para arquivar. Camila mergulhou no trabalho. Não para impressionar, mas para se proteger. Quanto mais ocupada, menos pensava, menos lembrava, menos criava expectativa. Mas mesmo focada, às vezes a desconfiança aparecia. Por exemplo, quando Edgar elogiava alguma coisa. Ela agradecia, mas por dentro pensava: será que ele está sendo sincero ou só tentando me agradar? Quando ele dizia que confiava nela, ela sorria, mas sentia um pé atrás. Era automático. Não era drama, era defesa. E isso começou a pesar. Num fim de tarde, enquanto organizava uns papéis na biblioteca, Edgar entrou sem avisar. Sentou na poltrona e ficou ali, em silêncio. Ela continuou digitando, fingindo que não reparou. Mas reparou. Depois de um tempo ele falou: posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda não confia em mim, né? Ela parou de digitar. Olhou para ele. É difícil confiar depois do que aconteceu. Ele assentiu com a cabeça, como se já esperasse. Eu entendo. E você tem todo o direito. Eu não guardo raiva, mas fico em alerta. É o que a vida me ensinou. Edgar olhou para ela com calma. E o que eu posso fazer para mudar isso? Camila deu de ombros. Não sei. Acho que o tempo responde. Os dois ficaram em silêncio. Não precisava dizer mais nada naquele momento. Tava claro. Ela estava tentando, mas ainda não estava inteira ali. Estava testando, observando, sentindo o ambiente de novo. Como quem pisa devagar num lugar que já foi perigoso. No caminho de volta para casa, Camila pensava nessas coisas. No ônibus lotado, com o corpo cansado e a mochila pesada, ela olhava pela janela e lembrava da mãe dizendo: a gente pode perdoar sem esquecer, mas esquecer sem curar não adianta. Talvez fosse isso. Ela tinha perdoado, mas a ferida ainda estava em carne viva. Em casa, Dona Lourdes estava melhor. O tratamento parecia estar fazendo efeito. O sorriso no rosto dela quando via Camila entrar já valia tudo. Elas jantaram juntas, riram de coisas bobas e Camila contou um pouco do novo trabalho. Não tudo, só o básico. E o patrão? Tá tratando você direitinho? Camila pensou antes de responder. Tá, até demais às vezes. E você confia? Ela demorou. Tô aprendendo a confiar, aos poucos. Dona Lourdes sorriu com ternura. Então já é um começo. Camila deitou naquela noite pensando nisso. No começo. Porque apesar de tudo que já tinha vivido, de toda a pancada que levou, ainda conseguia dar passos. Mesmo desconfiando, mesmo cansada, ainda acreditava que podia, sim, ter um lugar diferente no mundo. Um espaço de verdade. Ela só precisava ver, com o tempo, se aquele lugar era mesmo ali. O hospital tinha aquele mesmo clima de sempre. Luz branca demais, cheiro forte de desinfetante, vozes baixas, misturadas com passos rápidos de gente com pressa. Camila caminhava pelos corredores como quem já era parte do lugar. Passava por ali quase todo fim de tarde, depois do trabalho, para visitar a mãe. Sabia o nome de algumas enfermeiras, cumprimentava os porteiros, reconhecia pacientes pelo rosto. Naquela quinta-feira, tudo estava dentro do normal. Ela tinha terminado o expediente um pouco mais cedo, passou na padaria e comprou uma vitamina de banana que a mãe gostava, junto com uns biscoitinhos, doces que estavam na promoção. Chegou no hospital com o cansaço no corpo, mas com aquela força que só amor verdadeiro dá. Subiu pro andar de sempre, quarto 312. Empurrou a porta com cuidado, como fazia todo dia. Mas dessa vez, antes mesmo de entrar, viu algo que a fez parar. Edgar estava sentado ao lado da cama. Não era uma imagem que ela esperava ver. Ele estava ali, de calça jeans escura, camisa clara com as mangas dobradas, e nas mãos segurava um livro aberto. Lia alguma coisa em voz baixa. Camila ficou na porta por alguns segundos, sem conseguir se mexer. Ele não a viu chegar. A mãe, meio deitada, com os olhos fechados, parecia estar apenas ouvindo. O rosto dela estava tranquilo, a expressão serena, como se aquela presença inesperada tivesse acalmado alguma coisa. Camila entrou devagar, sem fazer barulho.
Só depois de alguns passos, Edgar levantou os olhos e a viu. Fechou o livro devagar e se levantou. Oi, eu vim ver como ela estava. Camila ficou parada, com a sacolinha da padaria ainda na mão, os olhos apertados, tentando entender o que exatamente estava acontecendo ali. Como você soube que ela estava aqui agora? Liguei para o hospital. Perguntei se podia visitá-la e se ela estaria acordada nesse horário. Não quis te avisar antes. Achei que você podia dizer não. Camila não respondeu de imediato. Olhou para a mãe, que agora abria os olhos devagar, com um sorriso no rosto. Minha filha, olha quem veio me ver, disse Dona Lourdes, com a voz baixa, mas feliz. Camila andou até a cama, colocou a sacola na mesa ao lado e segurou a mão da mãe. Eu tô vendo. Até agora tô tentando entender. Edgar deu um passo para trás, como quem não quer atrapalhar o momento. Ela me disse que sente orgulho de você todo dia, que mesmo doente, o que mais importa para ela é te ver firme, de pé. Camila olhou para ele com um misto de surpresa e cuidado. Ela fala isso para todo mundo, mas só eu sei o que é carregar isso todos os dias. Edgar concordou com a cabeça. Eu sei, e é por isso que eu vim, não por obrigação, mas porque eu precisava entender de verdade quem era essa mulher que criou você. Dona Lourdes riu leve. Eu não sou nada demais, moço. Só fiz o que toda mãe faria. Nem toda mãe, ele disse. A senhora criou uma pessoa rara. Camila sentou na poltrona ao lado da cama. Olhava para Edgar de forma diferente agora. Ainda com o pé atrás, mas com menos resistência. Era como se alguma barreira interna estivesse começando a rachar. Você veio aqui só para isso? Só para isso. Sem câmera, sem ninguém da sua equipe, sem fotos, sem essa coisa de empresário bonzinho. Só eu. Sem crachá, sem escudo, sem plano nenhum. Ela cruzou os braços, pensativa. E o que a minha mãe te falou? Que você não é alguém comum, que aguenta mais do que devia, e que mesmo assim, nunca perdeu o coração no caminho. Camila ficou em silêncio por um tempo. Depois falou, olhando para ele de frente. Eu já escutei muita coisa de muita gente, mas hoje foi diferente. Dona Lourdes olhava de uma para outro, com um sorriso meio bobo no rosto, como se visse uma coisa se formando ali, que os dois ainda nem sabiam direito o que era. Você vai ficar mais um pouco? A senhora perguntou para Edgar. Só se vocês quiserem. Camila olhou para a mãe, depois de novo para ele. Fica. Ele se sentou de novo, pegou o livro da mesa e perguntou. Posso continuar de onde parei? Dona Lourdes fez que sim com a cabeça, com os olhos brilhando. Camila ficou quieta, observando. Enquanto ele lia em voz baixa, num ritmo calmo, ela se encostou na parede, com os braços cruzados e o coração apertado. Mas dessa vez, não era dor. Era algo diferente. Um incômodo bom, se é que isso existe. Um sentimento novo, que começava a nascer devagar, no meio de tudo. Era estranho ver Edgar ali, tão humano. E pela primeira vez, ela deixou o silêncio ser confortável. Era fim de tarde quando Edgar apareceu na porta de entrada da casa da Camila. A noite estava caindo, o céu com tons de roxo e laranja, e a calma que vem com a hora de descanso. Ela estava na sala, lendo um e-mail da faculdade, mesma rotina de sempre. O convite dele para ele vir conversar chegou como surpresa. Ele já tinha estado ali algumas vezes, mas sempre em outras circunstâncias. Aquela visita tinha um peso diferente. Camila levantou, ajeitou a mochila orgulhosa que trazia e foi até a porta. Ele entrou, disse boa noite e ficou parado por um segundo, olhando em volta como se estivesse notando detalhes que antes não tinha percebido. O quadro da mãe na parede, as plantas perto da janela, o sofá simples, mas aconchegante. Você me pediu para conversar, ela disse já desconfiada. Vim cumprir a promessa, respondeu ele com a voz baixa. Eles sentaram na sala. Ele ficou de frente para ela. Ela estava com as mãos cruzadas sobre o joelho, só esperando. Ele tirou do bolso um envelope. Estava amassado, como se tivesse sido carregado por dias. Colocou sobre a mesa de centro. Li o seu trabalho da faculdade ontem. Parabéns. Você escolheu um tema difícil, mas importante. Ela franziu a testa, surpresa. Ele sabia sobre isso, e achei que você merecia ver isso. Ele abriu o envelope e mostrou um documento grande. Um teste de DNA, preenchido e assinado por um laboratório confiável. Seu pai biológico era eu. As palavras pareciam ecoar. A testa dela ficou fixa.
A respiração congelou. O coração ganhou espaço no peito. Ela engasgou. Eu sou seu pai, disse ele calmamente. Sabendo disso ou não, você sempre foi minha filha. Só. Descobri há pouco tempo, mas quis te conhecer antes de contar. Quis que fosse você, o caráter que a gente tem ou não tem, que me mostrasse quem você é. E foi. Camila sentiu as pernas moles. O tempo ficou suspenso. O coração parecia querer sair pela boca, e a cabeça acelera. Mas mesmo assim, ela ouviu cada palavra, respirou cada sílaba. Como isso? Ela tentou perguntar. Como descobriu? Ele puxou um segundo envelope, com fotos antigas. Uma de quando ele era mais jovem, com uma mulher, diferente na mão, e ela bebê nos braços dela. Foi sua mãe. Antes de morrer, ela me procurou. Ela guardou a sua certidão de nascimento. Me contou, falou de você, e deixou aquele documento comigo. Eu não quis acreditar logo. Só agora eu tive certeza, e fui te encontrar. Mas antes, queria te conhecer primeiro. Olhos arregalados, lágrimas aparecendo. Não só pela revelação, mas pela forma inesperada. Sem alarde, sem exigência. Apenas verdade. Então, você trouxe isso aqui? Pra mim? Ela falou, apontando pro teste. Pra você ter escolha. Sei que é muito pra processar, mas é real. E tá ali. Ele estendeu o documento. Ela olhou, respirou fundo e estendeu a mão, tocando o papel. As linhas, as assinaturas, o logo do laboratório, tudo ali dizia a mesma coisa. Revelação. Ele manteve o olhar, firme mas gentil. Você não é obrigada a sentir nada, nem a me tratar diferente. Só queria que você soubesse, e que entendesse por que queria tanto conhecer você de verdade. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, as mãos tremendo. As lembranças dela mesma, desde menina. O trabalho, o hospital, a coragem, a mãe. E agora um homem rico, reservado, enfim se revelando como pai. A ficha caiu. Tudo se encaixava de forma estranha, mas fazia sentido. A homenagem singela no hospital, a insistência em cuidar do lugar dela mesmo sem ela querer, a atenção inesperada. Ela respirou fundo, levantou os olhos, encontrou os dele. Eu não sei o que dizer. Eu só sei que você me deixou escolher, sem nada me pressionar. Nem disse, você é minha filha, passe a me chamar de pai. Você deixou isso pra mim. Ele sorriu, aliviado. Pra mim, isso já diz muito. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e descolou o papel do envelope. Posso guardar? Ele assentiu. Ela ficou levantada por alguns segundos, segurando o documento nas mãos. Depois, virou e foi até a estante. Pegou um porta-retrato simples, tirou uma foto da mãe e deixou o documento, encostado atrás da foto, como se fosse parte da história dela ali. Virou para ele. Eu vou dormir, mas obrigada. Sem precisar dizer mais, ela pegou o envelope e guardou na mochila. Saiu do cômodo, passou pela porta, foi até o quarto e fechou a porta atrás de si. Do lado de fora, ele suspirou fundo. Sentou de novo na sala, olhou pela janela. Lá fora, as luzes da cidade começavam a brilhar, mostrando que, mesmo no escuro, algo novo se acendia. Ele não sabia o amanhã dela, mas sabia que o presente era real e que aquela escolha final, dela, era mais preciosa do que qualquer fortuna ou posicionamento. E pela primeira vez, sentiu que talvez valesse a pena confiar de novo.